Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais um momento, mais um encontro. Estamos aqui para compartilharmos conhecimentos. Eu sou a professora Maria José, é sempre um prazer estar aqui com vocês. Vamos juntos. Módulo 4 da EJA, hoje a nossa disciplina é a disciplina de matemática. E em matemática hoje, pessoal, nós vamos falar e ampliar os nossos conhecimentos sobre ordens e classes dos números naturais. Hoje vamos ampliar os nossos conhecimentos sobre a ordem e a classe que os números naturais podem ocupar, né? E os números naturais, pessoal, eles são divididos, né, em ordens e também são divididos em classes. E aí vamos começar entendendo um pouquinho sobre o uso dos números naturais no nosso dia a dia, né? Usamos diariamente, a todo momento, os números ao nosso redor. Os números naturais, eles pertencem a um sistema que nós chamamos de sistema de numeração decimal, né, que faz parte de um agrupamento, onde nós podemos agrupar de 10 em 10 unidades. E aí, pessoal, com os números que eu compartilho aqui com vocês, que são os números de 0 a 9, que são 10 números de 0 a 9, esse é o sistema de numeração decimal. Ou seja, é através desses números que nós podemos formar quaisquer outros números para utilizarmos no nosso dia a dia, e nós podemos também agrupar os números em ordens e também podemos agrupar os números em classes. Então é através do sistema decimal, né, os números que são de 0 a 9, que são agrupados de 10 em 10 unidades, que nós podemos formar os números que estão ao nosso redor. E aí nós podemos saber quando esse número vai ocupar a classe das unidades, quando esse número vai ocupar a classe das dezenas, se é uma dezena ou unidade ou centena simples, se é de milhar, se é de milhares, de milhões, bilhões. Então, cada número, dependendo da sua formação, ele vai ocupar uma classe e uma ordem. Vamos entender primeiro, pessoal, o que é a ordem de um número, né? A ordem de um número, ele está relacionado com a organização desse número, né? A ordem que ele ocupa, se é primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima ordem e assim sucessivamente. Então, a ordem ela está relacionada com a organização desse número que nós vamos poder estar utilizando. E a classe? O que é a classe de um número? Nós temos a classe, né, de um número que está relacionado com a sua divisão de algarismo. A cada 3 algarismos, pessoal, nós temos uma classe. A primeira classe que nós começamos a trabalhar é a classe das unidades simples, que é composta por unidade, dezena e centena. Relembrando que na classe das unidades simples, unidade vale 1, dezena vale 10 e centena vale 100. Quando vamos mudando de classe, a cada 3 algarismos, nós vamos ter uma classe nova e podemos ir para a classe de milhar, de milhares, de milhões, de bilhões e assim sucessivamente. Então aí eu já compartilho com vocês uma imagem para que nós possamos analisar um número, né? Aqui nós temos o número 423. Observe que esse número ele possui 3 algarismos, ou seja, se ele tem 3 algarismos, o número de algarismo é o mesmo número de ordens. Então, ele também tem 3 ordens. O número 3 ocupa a primeira ordem, que é a ordem das unidades simples. O número 2 ocupa a segunda ordem, que é a ordem das dezenas simples. E o número 4 ocupa a terceira ordem, que é o número das centenas simples. Então, no número 423, eu tenho 3 ordens. E esse número pertence à primeira classe, né? A primeira classe que é analisada como a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Muito bom, pessoal. Vamos analisar mais um número aqui? Compartilho agora com vocês o número 418.843. E em seguida, no mesmo quadrinho, nós temos 1.149. Percebam aí, pessoal, que no número 418.843, eu tenho um número aí que é composto por 6 algarismos. Então, quer dizer que ele ocupa 6 ordens. E no número 1149, eu tenho 4 algarismos. Então, quer dizer que ele ocupa 4 ordens. E em relação às suas classes, o número 418.843, ele tem 2 classes. A primeira classe está os números 843, que é da unidade simples, e a segunda classe, que é a classe dos milhares, está o número 418.000. Por isso que nós acrescentamos a palavrinha 1000, porque é a classe dos milhares. E no número 1149,
o 149 está nas unidades simples e o 1 está na unidade de milhar, por isso que é 1.000. Maravilha, maravilha, pessoal. Hoje nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre os números naturais, né? E também sobre as ordens e as classes que eles compõem. Agora, pessoal, eu compartilho aqui com vocês um quadro onde nós vamos ter a oportunidade de analisar com mais detalhe as ordens e as classes que um número pode ocupar. Então, eu compartilho aqui com vocês, né? Nesse quadro, nós temos a primeira classe, que é composta por unidade, dezena e centena de unidades simples. E aí eu tenho primeira, segunda e terceira ordem. Na segunda classe, que é a classe dos milhares, eu tenho a unidade de milhar, dezena e centena de milhar, e é composta pela quarta, quinta e sexta ordem. Na terceira classe, eu tenho a classe dos milhões, que é composta pela unidade, dezena e centena de milhão, e aí nós temos a sétima, oitava e nona ordem. E na próxima classe nós temos a quarta classe, que é a classe dos bilhões, e nós temos unidade, dezena e centena de bilhões, e é composto pela décima ordem, pela 11ª e pela 12ª ordem. Maravilha! Esse quadro, pessoal, ele faz com que a gente possamos ampliar os nossos conhecimentos, né? Sobre a ordem e a classe dos números, que os números vão ter os seus valores reais e relativos referente à sua ordem, referente à sua classe que ele está. E nós temos também alguns exemplos aqui que nós vamos poder analisar em qual ordem e em qual número ele vai estar ocupando, né? Qual ordem e qual classe ele vai poder estar ocupando. E aí eu já compartilho aqui com vocês alguns números. Nós temos aí, né, algumas cartas com numerais. E tem aí a carta de número 5, 6, 7 e 8. E através dessas cartas aí, com esses numerais, eu consigo formar um número. E vamos agora organizar esses números em ordem e classe, né? Nós temos aí o 8, que ele vai ficar na unidade simples, o 7 vai ficar na dezena simples, o 6 na centena simples, e aí nós formamos a primeira classe de unidade simples, né? Lembram que a cada 3 números eu tenho uma classe, então eu formei a minha primeira classe. E o 5, ele vai ocupar a ordem, a quarta ordem, né? Que é a unidade de milhar. Então, por isso que eu digo que eu tenho 5.000 nessa ordem, que é a quarta ordem, né? Ele vai ocupar a unidade de milhar. E aí, para lermos esse número, ele vai ficar 5.678. Maravilha, maravilha, pessoal. Na aula de hoje, nós estamos ampliando os nossos conhecimentos sobre ordens e classe dos números naturais, entendendo um pouquinho da importância do uso desses números, o valor que cada numeral pode ter, dependendo da sua ordem, quantas ordens nós podemos ter em um número, qual classe ele vai ocupar, dependendo da sua ordem. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Bom descanso, nos encontraremos em um próximo momento. Tchau, tchau!